Boa noite a todos, companheiros e companheiras do caminho. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sala de conferências para mais essa apresentação que visa o estudo e a compreensão das cartas de Cristo. Boa noite, amigo Aurélio. Boa noite, Batista. Boa noite, Clemente. Boa noite, Maria Helena. Márcia. Boa noite, amigo Oswaldo, direto de New York. Tá chique hoje, né, Oswaldo? Tá estrangeiro hoje. Então, muito boa noite, almas iluminadas, amigo Oswaldo. Na terça passada, fizemos aqui uma revisão das partes estudadas até as experiências que o Cristo teve no batismo e, logo a seguir, as experiências no deserto. Dando continuidade hoje, começaremos a partir do ponto em que ele entrou nas águas do Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E a seguir, as experiências que ele teve no deserto. Ok? Oswaldo assistiu pelo YouTube. Ontem eu fiquei aguardando o Aurélio disponibilizar e também assisti a volta de 11 horas da noite. Eu assisti a gravação do passado. Em primeiro lugar, devo esclarecer que meu equipamento aqui não é tão apropriado. A câmera é uma webcam pequena e tem, assim, limitada a função dela. Que bom que você adorou, Oswaldo. Não está à altura das suas apresentações, não, mas o objetivo aqui é não deixarmos lacuna, né, enquanto você está viajando. Então, estamos aqui revisando os trechos estudados, dando sequência, né, ao nosso costumeiro horário das terças e das quintas, às 20 horas. Dando sequência à nossa revisão, estamos aqui no ponto onde paramos na última terça-feira, quando Cristo falar sobre a experiência dele no batismo. Então, aqui começa a narração do Cristo. Meu batismo. Quando entrei na água do Rio Jordão para ser batizado por João, esperava sentir apenas alívio e a consciência de que, pelo menos uma vez, havia dado um passo positivo em direção à reforma de meu comportamento. Esperava sentir uma nova determinação para ir para casa e surpreender minha mãe e meus vizinhos com atitudes novas e amáveis em relação a eles. O que realmente aconteceu quando João batizou foi uma experiência completamente diferente de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado possível. Senti uma grande onda de tremenda energia surgindo em meu corpo. Fiquei literalmente chocado com isso. Ao sair da água, cambaleando, senti-me elevado em consciência de um modo extraordinário. Um grande fluxo
de brilhante felicidade, elevou-me a um estado de êxtase. Estava arrebatado e consciente de uma grande luz. Tropeçando, me afastei do rio e fui caminhando e caminhando, sem saber onde estava indo. Continuei e, sem me dar conta, entrei no deserto. Então, irmãos e irmãs, o Cristo está dizendo aqui que quando ele foi procurar João Batista para ser batizado, ele apenas esperava voltar para casa com uma determinação de mudar o comportamento dele com relação à sua família e surpreender os vizinhos, porque ele era muito criticado pela maneira como ele vivia antes. Então, como ele, por volta dos 25 anos, ele entendeu que deveria mudar o modo de viver e foi procurar João Batista para o batismo, mas com a intenção apenas de poder voltar e agradar a sua mãe, sua família e seus vizinhos. E olha que aconteceu algo muito além do que ele esperava acontecer. E foi aí, diante dessa experiência do batismo, que ele acabou se adentrando pelo deserto e, durante as 6 semanas, ele teve as experiências que o trouxeram à iluminação, quando ele percebeu todas as experiências estas que virão a seguir aqui nas narrativas do Cristo. Eu peço que, se alguém quiser complementar aqui os comentários, podem ficar à vontade para digitar aqui, né, no bate-papo. Okay? Então, vamos dando sequência. Por favor, observe. Minhas 6 semanas no deserto foram um tempo de total limpeza de minha consciência humana. Velhas atitudes, crenças e preconceitos foram dissolvidos. Chegou o momento de compartilhar com as pessoas receptivas tudo o que eu senti, vi, percebi e compreendi, para ajudar as pessoas a abandonarem a velha imagem de uma divindade bíblica. Evitarei me referir a Deus por essa palavra. E vou usar uma terminologia projetada para ampliar sua mente, para abraçar aquilo que realmente é, para além de toda forma terrena. Cor, som, emoção e compreensão. Esta terminologia se tornará cada vez mais significativa na medida que você for perseverando na meditação e na oração. Então, o termo que ele usou para falar sobre Deus, ele usou a terminologia de um pai e mãe, né? Porque relaciona o amoroso poder criativo ao amor pai e de uma mãe. Então, a palavra Deus, ela é usada em diversas crenças, e muitas delas
essa palavra Deus está determinando aquele ser no alto que julga, que pune, né? Aquele Deus vingativo. E que não é esse o Pai amoroso que ele viu, né? Sentiu, viu, percebeu e compreendeu em suas experiências no deserto. Então, desde a época de como Jesus na Palestina, ele já falava de um pai amoroso. Como era muito difícil para os judeus colocar a mulher de igualdade com o homem, ele usou a palavra pai. Agora, através das cartas, ele usa pai, mãe, vida. Ok? O que eu senti quando eu estive no deserto? Fui elevado no interior de uma luz radiante e me senti maravilhosamente vibrante, vivo e com poder. Eu estava cheio de êxtase e alegria e sabia, sem dúvida alguma, que aquele poder era o verdadeiro Criador, do qual todas as coisas criadas haviam recebido o seu ser. Esta gloriosa harmonia interior, paz e sensação de perfeita realização, nada mais precisando ser acrescentado àquele belo momento. Era a própria natureza da realidade, o poder criativo, dando vida à criação e à existência. O que vi, compreendi e percebi quando estive no deserto, fui elevado dentro de outra dimensão de percepção consciente que me permitiu ver a verdade com relação à vida e à existência. Vi lúcida e claramente o que era real e o que era falso no pensamento do homem. Compreendi que aquele poder criativo que eu estava experimentando era infinito, eterno, universal, que preenchia todo o espaço além do céu, dos oceanos, da terra e de todas as coisas vivas. Vi que aquilo era o poder mental, era o poder criativo da mente. Não havia ponto onde não existisse poder criativo da mente divina. Percebi que a mente humana originava-se da divina mente criativa, mas que era somente uma vela iluminada pelo sol. Então, neste ponto, amigos, é que o Cristo sentiu no deserto, viu, né? Sentiu e compreendeu a relação que tem do poder mental humano na manifestação da criação. Porque a criação é a
é o poder criativo universal tornado visível para os nossos sentidos como forma de matéria. No entanto, nada é sólido no universo. Tudo é energia. Sendo energia, esta energia é o poder criativo da mente divina. O homem, né, como extraímos da mente universal a nosso poder criativo humano, também os nossos pensamentos manifestam e criam ao nosso redor aquilo que é semelhante a eles próprios. Então, quando o Cristo começou a perceber o poder criativo em tudo que ele via naquelas imagens que foram passadas para ele no deserto, ele compreendeu o quanto a mente humana interferia nessas criações. Então, ele viu que o homem cria para ele mesmo suas próprias experiências, através das palavras, das ações e das emoções. Que esta mente humana tem o poder criativo da mente divina. Só que ela sofre a interferência do ego e que provoca essas séries de dificuldades para o ser humano. Mas ele tem o livre-arbítrio para poder escolher. E quando ele escolher viver em harmonia com a consciência divina, aí sim, todas as coisas maravilhosas lhe serão concedidas. Dando sequência, percebi que em qualquer dimensão da existência era a mente, a inteligência manifestada, que era o fator mais importante no que se refere à criação e ao homem em si. De modo que se deveria reescrever o Gênesis assim. Antes da criação, era a mente universal, o poder criativo dentro e por trás da criação em si. Tendo visto tão claramente, para além de toda a discussão, que o poder criativo da mente universal estava em todo lugar, no infinito do céu, e ativo dentro de formas terrenas. Fui impulsionado interiormente a olhar ao meu redor. Olhei e vi apenas cascalho e pedra. Então, subitamente, me foi apresentada a imagem de uma bela paisagem, na qual crescia todo tipo de plantas, arbustos e árvores. Aves sobrevoando as árvores e animais pastando na relva. Visão com admiração, vi que as plantas e árvores, cada uma delas, e sim, mesmo os pássaros e os animais, na realidade, são compostos de centenas de infinitas comunidades minúsculas, entidades trabalhando sem parar.
que os cientistas modernos as chamam de células, em um espírito de total harmonia e cooperação, para produzir a substância e os diversos órgãos dos sistemas internos e o aspecto exterior das entidades vivas completas. Contemplei esta maravilhosa atividade por um longo tempo, ainda que o tempo já não tivesse mais importância para mim. Enquanto eu olhava, pensava: quem poderia ter adivinhado que sob a cobertura de pelagem, pluma e pele haveria tão intensa atividade em diminutas comunidades de entidades, trabalhando juntas para dar vida, forma, nutrição, cura, proteção e resistência aos corpos de tantas espécies diferentes? Era a inteligência do trabalho realizado que atraía a minha atenção. Assim, compreendi que o trabalho era a parte integral da atividade do poder criativo, desde a mentalidade célula, dentro dos sistemas viventes, até a mais avançada entidade no universo, o homem em si. No sistema de todos os seres vivos, todo o trabalho estava sob a direção do poder criativo divino, no qual estavam os planos e desígnios da criação. Vi que esses planos e desígnios eram, na verdade, formas de e poderiam chamar-se de palavras, uma vez que cada palavra significa uma forma muito especial de consciência. Assim, a palavra original, na consciência do poder criativo, se manifesta no mundo visível. A palavra, e, portanto, o padrão da consciência, permanece na mente criativa divina, manifestando-se continuamente em si mesmo. Pude ver, então, que tudo no universo vivia, se movia e tinha seu ser, no poder criativo da mente universal, a qual era infinita e eterna, e era a única verdadeira realidade por trás de todas as manifestações da forma individualizada. Enchi-me de louvor, pois tudo no mundo procedia de e ainda estava dentro desse supremo poder criativo da mente divina. Fiquei maravilhado com toda essa atividade secreta que está sempre operando em tudo o que é vivo, incluindo o corpo humano. Perguntei-me como é que unidades tão pequenas funcionavam de forma tão inteligente, de acordo com os planos específicos, para produzir sem erro a forma proposta. O tronco da árvore, as folhas, flores, frutos, insetos, pássaros, animais e o corpo humano.
compreendi com mais clareza ainda que o poder criativo era a própria fonte de toda a atividade no universo. Se o homem possuía inteligência, era somente porque a havia extraído da fonte universal de todo ser. Além disso, foi-me mostrado que o poder criativo divino sempre trabalha de acordo com certos princípios de construção, exatos e fundamentais. Foi-me mostrado que, assim como os homens têm características claras e uma natureza bem definida, ao se apresentarem frente ao mundo, assim também o poder criativo possui uma natureza clara e definida. Características distintas, as quais poderiam ser claramente reconhecidas na maneira de como que todos os seres vivos, animais, aves e homens, foram construídos e mantidos. Vi que estes princípios e características, claramente observados no processo da criação, eram leis invariáveis, governando toda a existência. Essas leis são tão parte da vida que nunca são questionadas. São constantes e consistentes. Mas não haveria tais leis se não houvesse poder criativo inteligente se manifestando por meio do universo. Estes princípios da criação, as características do poder criativo em si, são os seguintes. Eu os trago para o seu tempo presente, porque estes princípios são eternos. A seguir, o Cristo vai nos mostrar estas leis invariáveis do poder criativo. Na verdade, são 9 leis. Essas nove leis é que regem toda a criação. E a atividade do poder criativo do Pai, consciência universal, atende exatamente todas essas leis. E podemos ver estas 9 leis agindo em tudo que é criado. O Cristo, por sua vez, teve estas experiências no deserto. Mas, para ele conseguir essas experiências, primeiro ele passou pelo processo de purificação, até atingir um estado de harmonia com a mente divina, para que ele pudesse entender e perceber essas leis em ação. Nós, estudantes das cartas, podemos trabalharmos nessas observações, principalmente quando estivermos em contato com a natureza, no campo, onde essas leis são assim manifestadas muito claramente. Nas plantas, nos animais, nas aves, nos insetos. Então, é bom que, na medida do possível, nós tiremos o tempo para contemplarmos a natureza,
para percebermos estas leis em ação. Também, se fizermos uma visão para dentro, observando todas as atividades do nosso corpo, este corpo que é o nosso veículo de manifestação, vamos perceber que tudo em nosso corpo é o trabalho do poder criativo do Pai em nós. E também todas essas nove leis da existência estão presentes dentro de nós e ao nosso redor. Então, passamos a leitura destas leis. Primeiro, a natureza do poder criativo é crescimento. Tudo o que é vivo sempre cresce. O crescimento é uma característica universal, um princípio invariável da existência. Dois, a natureza do poder criativo é alimentação e nutrição. A alimentação e a nutrição são um processo maravilhosamente organizado dentro do corpo, que é evidente para todos aqueles que se dão ao trabalho de considerá-lo. A alimentação é fornecida para todos os seres vivos, de acordo com as preferências individuais. E o alimento é digerido para promover a saúde e o bem-estar. Quando pequenas criaturas nascem, o leite já está dentro da mãe. Pronto, à espera do recém-nascido. Isso também é um princípio misterioso da existência, que ninguém pode negar. Nenhuma ciência pode explicar por que teria aparecido na existência esta função do sistema, que assegura a sobrevivência da espécie. A função em si mesma pode atualmente ser compreendida, mas não o porquê, a mola mestra da função. Três, a natureza do poder criativo é cura. A cura é uma característica natural da existência e pode-se dizer que é um processo de aperfeiçoamento natural que ocorre para assegurar o conforto individual. Mas ninguém pode explicar o que impele a atividade da cura. Um comentário aqui da Maria Helena. Uma vela iluminada pelo sol. Isso me traz uma grande alegria. Ser uma luz extraída da grande mente universal. É um júbilo, né? Compreendermos isso. Quatro, a natureza do poder criativo é proteção. A proteção
é uma característica integral do poder criativo e tudo que parece ser a sua atividade aparentemente milagrosa no mundo é dirigida à proteção. Hoje, seus livros de medicina descrevem os vários sistemas protetores do corpo. Mas, quando estava no deserto, vi a característica de proteção inerente ao poder criativo inteligente da seguinte forma: à medida que as plantas, aves e animais estavam me sendo apresentados para que eu os observasse de forma inspirada, pude ver como cada necessidade de proteção havia sido amorosamente fornecida, com grande atenção a cada detalhe. Cinco. Esta característica de proteção é combinada com outra característica dinâmica de satisfação das necessidades. Isso é evidente no crescimento de pelos, pelagem e plumas para proteger a pele dos seres vivos, aquecendo-os no frio e abrigando-os no calor. Vi as delicadas terminações dos importantes e sensíveis dedos receberem a apropriada proteção de unhas e cascos. As sobrancelhas protegem os olhos do suor, as pálpebras e os cílios protegem os olhos da poeira e do dano. Percebi que os animais que atraem moscas foram equipados com o tipo de cauda que os faz livrar-se delas mais rapidamente. Que tipo alegre e feliz de amor e cuidado se expressou nesses pequenos atributos físicos que pareciam insignificantes e de pouca consequência. E ainda assim tinham repercussões profundas para o conforto de todo o ser vivo. Estes luxos físicos, somados ao desenho básico dos corpos, foram claramente o resultado de uma inteligência que teve a intenção de que a criação fosse confortável e feliz, livre do estresse que teriam experimentado homens e animais se não tivessem sido proporcionados estes luxuosos detalhes. Seis. A característica inata do poder criativo inteligente e amoroso que tem dado à criação sua forma individual e ser é o trabalho. Ele trabalha para nós, em nós e por meio de nós. Seu trabalho é sempre, sempre, sempre impulsionado pelo amor. Esta revelação cósmica me encheu de alegria e admiração. Que mundo maravilhoso é este em que moramos? Foi o ponto culminante da minha iluminação e minha visão global da verdade com relação à fonte de todo o ser.
7. A sobrevivência é uma característica natural do poder criativo. Em cada caso, a mais maravilhosa provisão é feita para que todos os sentimentos e das doenças, para que sejam alimentados, a fim de manter o corpo saudável, para procriar sua própria espécie, a fim de assegurar a sobrevivência nesta terra. Esta é a única realidade de que o homem pode ter certeza e sua atividade é consistente, ano após ano. 8. A característica inerente ao poder criativo inteligente e amoroso é o ritmo. Percebi que há um ritmo operando no mundo. Tudo está sujeito às estações que dão florescimento e germinação à vida. Uma estação de crescimento, levando a uma estação de maturação e colheita. Assim como a produção de sementes, que garante a sobrevivência da vida vegetal. Logo, há o período de deteriorização gradual e o descanso trazido pelo inverno. Mas a nada do que é criado e vivo é permitido extinguir-se. O Sol e a Lua expressam essas características dentro do universo. Esse ritmo, inclusive, pode ser visto nas fêmeas dos seres vivos. 9. As características inerentes ao poder criativo, inteligente e amoroso são a lei e a ordem. A constante ordem e a segurança natural da criação, mesmo ao administrar as diminutas entidades, células, dentro do corpo, surpreendem e transcendem em muito a qualquer esforço humano. Portanto, o universo inteiro opera sob um sistema de perfeita lei e ordem. Percebi em níveis cada vez maiores de exaltação espiritual que o poder criativo demonstrou determinação inteligente e preocupação amorosa com todos os seres vivos. Compreendi que a vida não é algo nebuloso ou amorfo, mas sim um poder criativo inteligente e amoroso que posso, na realidade, sentir dentro de mim mesmo como um tremendo e intensificado estado de ser, uma percepção, um resplendor, êxtase, alegria e amor. Soube que eu era um com isto, preenchido com isto, e era um com tudo aquilo que me rodeava, e era um com o céu e as estrelas. E,
o mais maravilhoso e glorioso de tudo, a real natureza e função deste Pai, poder criativo, era trabalhar para criar alegria, beleza e conforto, assegurando o bem-estar da humanidade, trabalhar na humanidade, fornecendo alegria interior, saúde e conforto. Trabalhar por meio da humanidade, inspirando-a com novas percepções e entendimentos. Uma visão maravilhosa de gloriosa criatividade chegou à minha mente. Uma vez que nos despertamos verdadeiramente no um, canais purificados e instrumentos do poder criativo inteligente, poderemos ser gradualmente em consciência até realmente expressarmos por meio de nossas mentes e corações a própria natureza do poder criativo universal. Então, a vida na Terra se tornará verdadeiramente um estado celestial. E a todo momento entraremos em um estado de vida eterna. Esta certamente deve ser a verdadeira meta por trás da criação. Pensei. E isso chegou a mim com uma onda de júbilo e amorosa alegria de que foi esse o propósito pelo qual o homem evoluiu e se desenvolveu. Mesmo neste momento, que o homem seja tão imperfeito no seu comportamento, não há nada absolutamente impossível para ele no futuro, uma vez que, apesar de seus erros, ele é um com o poder criativo. E o poder criativo está dentro dele, dando-lhe vida, um corpo e tudo mais de que ele necessita. Toda esta compreensão elevou-me às alturas do arrebatamento, exaltação e do êxtase mais sublime, de modo que eu mal conseguia suportar. Senti que meu corpo se dissolveria com a expansão do poder dentro de mim. Eu irradiava luz e podia vê-la à minha volta, iluminando a paisagem do deserto. Meu coração cantava em louvores. Quão maravilhoso e belo é o poder criativo amoroso que trabalha incessantemente em nós, por meio de nós e para nós. Que milagre era a criação! Gritei alto. Você é a fonte de todo ser, o Criador e, ao mesmo tempo, sua manifestação dentro e por meio de tudo do que é criado. Nada há em todo o universo que esteja separado da ilimitada e eterna infinitude da vida divina, na consciência do poder criativo que você é.
Para encerrarmos o trecho de hoje, vou até repetir este slide, para que ele fixe em nossa consciência. Porque este é o estado de contemplação, quando conseguirmos entendermos, praticarmos todos os ensinamentos que o Cristo nos traz através desta cartas. Que milagre era a criação! Gritei alto. Você é a fonte de todo ser, o Criador e, ao mesmo tempo, sua manifestação dentro e por meio do que é criado. Não há nada em todo o universo que esteja separado da ilimitada e eterna infinitude da vida divina, da consciência do poder criativo que você é, a fonte de todo o nosso ser. Um comentário aqui da Maria Helena. A grande mente universal não apenas nos trouxe à existência, nos dotou de tudo que precisamos para uma vida feliz. Está tudo ao nosso alcance. É só pedir para receber. É deixarmos que a nossa única força motora dentro de nós seja apenas aquelas que são oriundas do ego e pedirmos a consciência divina para que ela nos dê a iluminação, para assim podermos compreender quem realmente somos e qual é a nossa verdadeira relação com a nossa fonte do ser. E assim, queridos companheiros e companheiras que estão aqui na sala, agradeço o apoio e deixo aberto aqui o espaço para os nossos comentários finais. Esta parte, né, esses momentos finais que o Cristo narra, essas experiências do deserto, são maravilhosas. E nos levam a meditarmos sobre como podemos perceber também essas atividades, essas leis do poder criativo ao nosso redor. E podemos, por nossa ação, trabalharmos a nossa consciência no sentido de compreender cada vez mais esse fabuloso poder criativo, com esse amor infinito, quando ele trabalha em toda a criação. Se tudo que existe em desarmonia com essas leis, princípios universais, é
a interferência e a influência das atividades do ego, que faz com que o ser humano e a humanidade passe por diversas experiências, muitas vezes dolorosas, mas que têm como objetivo a evolução, para chegar ao ponto de tornar-se um com o Pai, com o poder criativo. A Márcia está colocando aqui para nós um comentário. Quanto tempo da nossa existência passamos sufocados das amarras do ego e sem perceber o amor divino do Pai por nós e a sua proteção constante. Gratidão ao Mestre por abrir nossa consciência em direção à luz. Oswaldo está colocando aqui um comentário. O Divino Mestre nos passa a compreensão de que somos seres dotados de todos os poderes da mente criativa divina. Apenas precisamos purificar nossa mente dos impulsos egocêntricos e da nossa união com o Pai, poder criativo divino, para realizarmos a nossa perfeita iluminação e a cura de todos os nossos males. Todos os nossos males e os males de toda a humanidade. Todos eles acabarão quando a humanidade compreender estas verdades. Amigo Batista, se os discípulos de Cristo colocassem de lado o Velho Testamento e colocasse em prática no Novo Testamento as características do poder criativo, nós já estávamos em outro patamar da evolução. Então, na época que o Cristo esteve, a pessoa de Jesus na Palestina, era muito difícil para que eles compreendessem essas verdades. Se hoje, com toda a evolução, a ciência mostrando o trabalho das células, do nosso corpo, a natureza dos animais, compreendermos todo o reino vegetal, mineral, as pessoas ainda sentem dificuldade de abandonar aquele ser alto que cria todas as coisas, que observa todas as coisas, mas que está isolado, sentado no alto, observando a criação. As pessoas não querem abrir mão deste Deus em prol deste Pai amoroso que o Cristo trouxe quando ele esteve na terra, na pessoa de Jesus, e hoje traz essas instruções para que possamos compreender quem é a nossa fonte do ser. Os discípulos tiveram dificuldade de abandonar aquelas tradições religiosas, as tradições da religião judaica da época. Então, eles tentaram associar
as mensagens de Jesus com aquelas velhas crenças e não apresentaram verdadeiramente estas mensagens que o Cristo hoje está apresentando. E até hoje na Palestina é uma dificuldade imensa de levar qualquer conhecimento que não seja as tradições que eles têm. Então, até que compreendam, continuarão no caminho que eles mesmos criam para eles e que nós também criamos para nós. Agradeço aqui os comentários da Maria Márcia, né? Falei, o Aurélio, né? E peço que se outras pessoas aqui na sala quiserem fazer comentários, é muito bem-vindo aqui para o nosso bate-papo. O Aurélio está colocando aqui. Hoje em dia, ainda são poucos os que estão preparados para receber estas verdades. Realmente, essa preparação, conforme eu acabei de falar, ela depende da busca que cada um tem pela verdade. As pessoas que estão acomodadas no seu bem-estar aparente não pretendem por mudanças. Têm medo de ver algo novo. Então, preferem continuar naquilo em que seus pais, seus avós, bisavós passaram para elas. E isso cria essa barreira que impede que essas pessoas vejam lá fora um mundo maravilhoso que é este mundo que o Cristo nos apresenta. Oswaldo, muito bom estar com vocês. Muito bom, sim. E muito bom, Oswaldo, que deu para você participar hoje. Agradeço a sua participação, como a de todos os outros. Mas fico feliz que você, de onde está, teve a oportunidade de estar aqui com a gente. Esses ensinamentos, somente os escolhidos, somente aqueles que realmente estão buscando por eles. Bata e a porta se abrirá. Se não bater, a porta continua fechada. Primeiro tem que buscar para receber. Batista, boa noite a todos, amigos. Gratidão, amigo João Lúcio. A aula foi ótima e até domingo, às 9 horas. Gratidão, Aurélio e Fabiano. A Maria Helena. Tradições e dogmas foi um entrave no tempo do Cristo e continua em nossos dias. Clemente, boa noite a todos. Boa noite para você também, Clemente. Boa noite a todos que estiveram presentes neste momento de revisão desta maravilhosa carta 1, que merece ser lido, relido várias vezes, até que possamos compreender o seu real significado. Vou ficando por aqui. Um abraço forte a todos vocês.
Tenham todos uma boa noite e até domingo, às 9 da manhã, quando estaremos aqui para a nossa meditação. E às 20 horas, com o nosso amigo Aurélio, fazendo também a meditação. Ok? A Márcia está dizendo, bom você estar conosco também, Oswaldo. Esta sala é nossa casa de reunião com amigos da mesma caminhada. Assim me sinta em casa e feliz com todos vocês. Gratidão ao amigo João. Eu é que agradeço. Realmente, esta é a nossa casa e esta é a nossa família. Aqui temos a oportunidade de conversarmos um com os outros e ouvir dos outros os entendimentos sobre os ensinamentos das cartas. Meu agradecimento ao Aurélio, ao Batista, ao Clemente, à Gislaine, à Maria Helena, à Márcia, ao Oswaldo e a Tida Xavier.